Fala pessoal, Henrico Trota aqui, Head de Distribuição, RI e Research da Ativo Capital. Hoje estou aqui para falar sobre a nova carta do gestor do nosso time de crédito privado com o título A Floresta Sombria e o Crédito Brasileiro. O paralelo é feito com o livro chamado Floresta Sombria, segundo livro da mesma trilogia do Problema dos Três Corpos que utilizamos na carta do mês passado na Vertical de Investment Solutions, IFOF. Há também o filme com o mesmo nome. A ideia central da história explora uma metáfora muito poderosa. Em uma floresta escura ou no universo, você não enxerga a intenção do outro ou de outras civilizações. A informação incompleta e um único ruído pode gerar um efeito irreversível e muitas vezes assimétrico. No livro, quando o custo do erro é absoluto, a prudência vira estratégia e não fraqueza. E no crédito brasileiro, existe um paralelo direto. A gente opera num ambiente em que a assimetria de informação aparece nos momentos de estresse e quando o evento acontece, o depois pode ser lento, incerto e caro, o que aumenta o custo real do erro e torna o downside ou a perda desproporcional em relação ao upside, ou potencial de ganho. Por isso, o recado da carta é bem simples e pragmático. Proteger o downside ou a perda do portfólio é tão importante quanto buscar alfa, porque no crédito, muitas vezes, o retorno compõe, a perda interrompe. Para falar desse assunto, hoje nós temos mais 3 pessoas comigo. Bruno Silberman, responsável comigo pela área de Research, que também tem coordenado as nossas iniciativas de originação dentro da Ativo Capital. Temos o Sami Kalik, gestor de crédito privado da Ativo Capital, e também o José Ávila, Head de Análise de Crédito. Bruno, Sami e Ávila, muito bom estar aqui com vocês. Eu vou passar a palavra para o Bruno, acho que a ideia hoje é ser um pouco mais interativo, um pouco mais bate-papo. Então a gente tem a participação de mais pessoas, é um pouco diferente comparado com os últimos vídeos que a gente tem feito aqui. Mas queria que o Bruno começasse esse bate-papo, né? Bruno foi muito importante também na construção dessa carta aqui a 4 mãos com o time de crédito. Então, Brunão, deixa a palavra aí com você para a gente começar essa conversa com Sami e Ávila hoje. Boa, obrigado, Henrico. Acho que a proposta dessa conversa é mais aberta. A gente vai passar pelos principais pontos da carta, né? Falar de risco, processo, disciplina, originação, de onde nasce o alfa e quão desproporcional uma perda pode ser, ou um default, né, num portfólio, sem virar, como o Henrique falou, um Q&A muito engessado, né? Então a gente já começa, Sami, quando vocês pensam em crédito privado, né, do Brasil, o que exatamente compõe essa floresta sombria, né? Onde que o risco nasce e por que o custo do erro aqui tende a ser tão desproporcional versus a tentativa de gerar um excesso de alfa? Bom, legal, Bruno. Indo direto ao ponto, né? Primeiro eu vou falar que o mercado de crédito no Brasil é um mercado que tem evoluído muito nos últimos anos, né? Acho que em termos de liquidez, ele bateu aí R$1 trilhão em 2025, né? Esse número vem crescendo aí nos últimos 7 anos, era um mercado muito menor, mas ainda assim é um mercado muito concentrado, né? Então, se você pegar aí as grandes assets que estão vinculadas a bancos, elas representam aí hoje entre 55% e 60% do mercado. Então é um mercado que ele tem uma questão técnica muito importante, né? E no final esses grandes players, se eles decidem sair de uma posição, comprar uma posição, isso muitas vezes move o mercado. Então eu entendo que essa peculiaridade do mercado, essa concentração, ela acaba sendo hoje aí talvez um dos principais pontos aí que a gente tem que acompanhar, observar, e muitas vezes a gente não tem toda a informação que a gente precisa para tomar decisão, né? E do outro lado, você tem a questão fundamental, né, fundamentalista, e que também dita a performance dos papéis um pouco mais a longo prazo e que eventualmente podem trigar compras e vendas pelos grandes players aí do mercado. Mas eu diria que essa assimetria de informação seria de fato essa questão técnica, né, essa informação muito valiosa que a gente está sempre indo atrás, tentando buscar formas aí de conseguir ter essas informações, que muitas vezes não são informações que estão muito fáceis da gente pegar aí no mercado. Não, legal. Eu vou dar seguimento, acho que a gente focou em trazer esse tema da floresta sombria, né, trazendo, logicamente a gente fala muito em alfa aqui nos fundos de crédito, né, somente quando a gente pega os fundos mais high grade, a gente fala até, brinca que é meio Fórmula 1, né, a diferença de retorno aqui, ela é pequena, assim, comparada a outros fundos de outras indústrias aqui, saindo um pouco até do crédito, né. E eu acho que ano passado a gente teve um ano com vários eventos de crédito, né? E a gente gosta de falar muito também de processo, né?
disciplina. E eu acho que até o tema da carta é falar muito em como não errar, né? Que acho que o mercado de crédito privado, aqui quando você olha o mercado de renda fixa, o evento de default sempre foi... sempre pareceu, assim, o crédito privado, a renda fixa sempre pareceu como um investimento meio que sem risco, né? Em que o default era algo bem improvável. E acho que o ano passado, até eventos que a gente viu com Americanas e Light, a gente viu que não é bem assim, né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre processo e método, né? Dado que assim, a gente olha para o ano passado, os nossos fundos ficaram de fora, né, desses eventos, que é muito bom, né, no nível de retorno, e quando a gente olha retorno composto aqui dos fundos que a gente tem. Mas queria entender assim, como que vocês olham para o processo de crédito hoje, como que é o processo de crédito da área, para a gente de fato conseguir evitar esses eventos, né? Porque o mercado é muito cíclico, né? E de fato ter método, ter disciplina aqui ajuda muito a não errar, né? Porque de fato qualquer erro aqui no portfólio você acaba tendo uma perda considerável e aí você fica muito para trás, né? Você perde aqui o efeito do retorno composto ao longo do tempo. Então acho que eu queria que vocês falassem um pouco como que vocês usam esse processo no dia a dia. A gente pode explorar um pouco o rating proprietário, gestão de risco, né? Acho que tem vários pontos aqui para a gente poder abordar. Tá. Eu vou falar essa, Henrico, mas você usou, acho que a palavra perfeita, é processo e metodologia. Isso é muito que a gente acredita aqui. Então, assim, isso é muito mais importante do que a opinião do gestor. Então, assim, como você falou, o crédito, ele é decidido muito na vírgula. Então, o que a gente precisa? A gente precisa criar nosso processo, nossa metodologia e seguir ela para garantir que a gente está entregando o retorno a longo prazo para o cotista, né? Então, como você falou, a gente desenvolveu aqui, a gente tem um rating interno que a gente roda para todas as empresas com frequência pelo menos trimestral ali. E a gente tem, a partir disso, a gente tem uma série de métricas de risco, e daí riscos é muito importante para atuar junto com a gente decidir que eventualmente você pode errar, que você falou muito na vírgula, pode ser que a gente não acerte, a gente erra. Então, a metodologia que é muito importante, riscos tem que determinar assim, quanto que a gente vai ter de alocação. Se a gente errar, não pode ser um erro que vá interferir tanto no meu resultado que eu vou ficar para trás dos outros, né? Então essa governança é muito importante e a gente precisa sempre estar seguindo ela, né? Eu acho que o segundo ponto é que o crédito, ele não é, como a gente falou na carta, ele é um filme, né? Ele não é uma foto. Então assim, o monitoramento é muito importante. Então você faz a alocação no começo, quando você entrou numa posição, não acabou ali. Você tem que continuar seguindo esse crédito e ver como as coisas estão evoluindo. E assim, às vezes, isso vai muito da experiência. Daí a experiência no crédito é importante, porque você vai incorporando coisas ao longo do tempo, né? Assim, o que funcionou, quais são os sinais que te dão alguma alerta de que a posição talvez não faça mais tanto sentido, você possa sair eventualmente dela e evitar algum erro, né? Então, como você falou, no passado a gente evitou alguns erros importantes, foi muito nisso. A gente tinha exposição, a gente foi vendo sinais que a gente não gostava, a gente pegou dado nossa experiência, sentamos como um time e falamos, cara, acho que isso aqui já tá meio assimétrico, tá na hora da gente sair, vamos sair. Você toma uma decisão e ela é muito baseada em dados, né? É isso que a gente gosta de fazer. Então, a gente tem que sempre estar seguindo esse processo e cada vez mais melhorando ele. Assim, mas é basicamente essa forma que a gente atua aqui na TIM. E só até fazendo complementando, né, esse ponto do Ávila, o que a gente tenta fazer aqui é sempre antecipar esses movimentos, porque uma vez que todo mundo já decidiu sair do crédito, como eu falei lá atrás, né, é um mercado super concentrado ainda, grandes players dominam esse mercado, e assim, muitas vezes você quer vender, mas não tem comprador. Então o comprador marginal, ele é um comprador que já está com o limite tomado, ou que você não consegue, aí você tem que aumentar o spread, muitas vezes por um problema não especificamente de crédito, mas de liquidez, é uma posição que você quer reduzir. Então a gente tenta sempre antecipar esses movimentos quando o mercado ainda não está olhando para aquele problema, né? Porque depois que o problema ficar público e que todo mundo já, quer dizer, quer de fato sair, você não tem proteção para o papel e aí o spread acaba abrindo bastante e machucando o fundo, né? Legal. Acho que até era um ponto que a gente ia entrar, né? Um pouco em erro e disciplina, né? Logicamente, um evento de crédito, ele também não acontece do nada, né? Logicamente, você pode ter alguns pontos fora da curva aqui, coisas meio que fora do padrão, mas no limite as empresas vão dando sinais, né? O crédito vai dando sinais, né? E geralmente até tem decisão humana aqui no meio do processo. Aí eu queria abordar assim, dois pontos aqui no que vocês pesam e como que vocês controlam isso na gestão. Que o meu management, né, o time, e também o outro é a governança na análise, assim, né?
E acho que tem um ponto, né? Assim, meu background até é mais de equity, mas acho que isso vale também muito para o crédito, né? A gente não vai acertar 100% das vezes como gestor, né? Então, o importante é não errar grande, né? Então, logicamente, assim, a gente sempre vai errar algumas decisões. Isso é normal, isso é parte aqui da gestão ativa e do gerenciamento de portfólio. Mas também queria que vocês comentassem, fora esses pontos de governança e mais management, como que vocês avaliam hoje no processo decisório, falasse até um pouco do pós-mortem, né? Quando acontece algum evento aqui ou algum crédito que a gente analisou, passou por todo o processo, mas acabou dando errado, como que a gente atua, como que a gente faz o pós-mortem, como que fica essa discussão dentro do ativo capital, para a gente, logicamente, não cometer o mesmo erro de novo, né? Então, acho que são esses dois blocos aqui que eu queria fazer na mesma pergunta. Então, perfeito. Eu vou começar aqui do meu lado. Eu acho que, assim, você comentou, né? Normalmente dá sinais. Às vezes, quando dá sinal, pode ser um caso de fraude, meio americanas, né? Mas isso tá ligado com o que a gente conversou, que você perguntou de management e acionistas, né? Então, isso é muito importante, porque você tem que avaliar. Aqui está nosso processo de investimento, isso faz parte do nosso rating, isso é discutido no nosso comitê de investimentos. Quem que é o management? Quem são os acionistas? Né? Qual que é o track record deles? Então, assim, no nosso comitê, acho que é interessante comentar que sempre tem alguém que conhece alguém do management ou acionista, e assim, porque no fim é eles que vão implementar a estratégia. A gente está olhando aqui do ponto de vista de crédito, é super high level, né? A gente está vendo, fazendo nossa análise, mas os caras estão no dia a dia. Então você tem que confiar neles, de certa forma. Então você tem que fazer o seu due diligence para você garantir que isso vai ser super importante para você fazer a alocação, né? Porque assim, se você sabe que são pessoas idôneas, com um bom track record, faz implementar, a sua chance de você correr um risco de uma fraude eventualmente é muito menor. Então assim, se é um cara que precisa fazer um turnaround, os caras já fez isso alguma vez no passado, sim, então você confia, né? Isso, então isso faz parte... É uma parte intrínseca da nossa análise e acho que é um dos mais relevantes na tomada de decisão, assim, né? E isso já evitou a gente entrar em muito problema, né? Voltando os erros do passado ali, né? Do ano passado, que a gente evitou, um deles foi por causa de acionistas. A gente olhava potencial acionista e, cara, esse cara não tem um histórico bom com credor. Se não tem um histórico bom com o credor, por que a gente vai dar dinheiro para ele? Não vamos dar. Então, assim, a gente acabou evitando uma exposição aí que poderia ter trazido problema para a gente no passado. Então, isso tem ajudado bastante. Acho que daí o segundo ponto é o pós-mortem. Cara, ele é muito importante para a gente incorporar, assim, né? A gente já comentou aqui, crédito é muita experiência. Então, assim, os erros quando você olha algum caso que deu problema, eles têm similaridades, assim, as coisas às vezes se repetem. Então pode ser às vezes um caso de management, pode ser um caso às vezes de um turnaround que não foi bem sucedido porque não tinha algum alinhamento ali. Então a gente busca aqui na Tivio sempre analisar, mesmo que a gente não tenha a exposição, analisar casos que deram errado para entender quais são os sinais ali que poderiam transmitir para a gente acertar a decisão, né? Dado isso, a gente incorpora sempre no nosso processo de investimento. A gente tem o que a gente chama e quase que um checklist de coisas que a gente gosta de ver antes de investir. Se tem algum desses sinais, a gente não pode não investir ou pode investir. Então, assim, o pós-mortem é importante para a gente ir incorporando esse tipo de coisa no nosso checklist. E acho até complementando um pouco o que o Ávila comentou aqui, a gente tem, assim, na régua de crédito, né? Você tem sempre créditos, vamos pensar assim, do mais high grade possível, o crédito de uma empresa AAA, óbvia, curto, com spread, que é super difícil de conseguir, e você tem aquelas empresas que estão em RJ quebradas. Então, essas decisões muito óbvias, muito dificilmente elas aparecem na nossa mão. Normalmente as empresas caem no meio, que não é uma coisa tão fácil de você saber assim também até onde eu posso ir, né? Você não pode ficar com medo da sombra. Você tem que tomar risco, porque você é pago para... O gestor ganha a taxa de gestão para tomar risco e fazer mais dinheiro. Mas também você não pode tomar um risco excessivo que não está bem precificado ali, que a gente não identificou. Então, assim, acho que a grande arte aqui é você saber, dentro desse meio do caminho, até onde você pode ir, o que você deve, de fato, não fazer e o que você faz, ou às vezes viabiliza com uma garantia adicional, né, pede um prazo menor, quer dizer, você vai de fato customizando aquela operação até ela ficar num formato que está sendo bem precificado ali pelo spread de crédito, né? Mas diria que é quase uma arte assim, né, que a gente faz.
Legal, Sami. Acho que isso conecta muito com uma ideia central da carta, que é de Alternative Alpha e originação, né? Principalmente nessa questão de estruturas e garantias extras que você comentou, e que é uma vertical que a gente quer focar cada vez mais aqui na Ativo Capital. E se a prioridade não é comprar, né, a assimetria negativa, né, como que vocês enxergam o alfa, né, no crédito privado? E como a originação se conecta um pouco com essa ideia de Alternative Alpha, estrutura, eventualmente entender melhor garantia, precificação de risco? Muito bom ponto aí, Bruno. O mercado secundário, como eu falei lá no começo, ele foi um mercado de 1 trilhão em 2025. Então, assim, esses créditos mais líquidos, os grandes emissores hoje, é muito difícil de você entregar a alfa olhando para esses emissores. São emissores que está todo mundo olhando, todo mundo tem exposição. Você acaba tendo um play muito mais de beta aqui, que você vai andar junto com o mercado, do que de fato você conseguir diferenciar. Você consegue eventualmente diferenciar fazendo alguma estrutura, mesmo no, vamos pensar nesses investment grade, mas eventualmente numa estrutura alavancada ou eventualmente numa holding, em uma operação um pouco mais estruturada, mas que também é mais difícil de acontecer, né? Então os spreads eles costumam ser mais parecidos, né, como todo mundo tem exposição entre todos os fundos de crédito. E aí, assim, isso pode girar a carteira e tudo mais, eventualmente gerar alfa não estando nesses problemas, né, por diversos motivos aí que o próprio Ávila comentou que não passaria no nosso título de crédito, ou que passa no começo e no meio do caminho a gente decide mudar alguma coisa, a gente decide sair. Acho que é uma forma mais dinâmica, assim. Mas o que a gente tem visto muito no mercado, uma tendência é essa questão de originação, e que aí eventualmente você consegue levantar, seja infraestrutura, seja empresas menores, corporate, que não necessariamente tem um risco de crédito maior, mas tem um prêmio de liquidez, e você consegue, através desses emissores, criar carteiras em que você se diferencia do mercado, porque o mercado não tem nem acesso àquele emissor específico, né? Então, acho que é um play, vamos dizer assim, ele demora mais para você amadurecer, porque você tem, se por um crédito investment grade você eventualmente tem informação disponível, pública, você consegue aprovar com uma velocidade maior, esses créditos exigem um processo de aprovação mais longo, mas uma vez você conhecendo aquele emissor, você consegue eventualmente gerar e diferenciar a sua performance através dessas carteiras, né? E obviamente acho que aqui o grande segredo, ou talvez a grande diferenciação é você saber em quais carteiras você vai colocar e qual quantidade você vai colocar em cada carteira. Obviamente você não vai pegar um fundo líquido de zero e vai colocar 50% de crédito originação proprietária, né? Então você vai calibrando esses percentuais de acordo com cada mandato, mas é uma tendência de mercado e algo que ativo tá assim olhando muito de perto para fazer. E é onde a gente vai ganhar os milissegundos a mais aí da Fórmula 1, principalmente quando a gente pensa os fundos mais líquidos, né? Cara, acho que indo para um próximo ponto aqui, né? A gente deixou bem destacado na carta lá uma frase que é: o retorno compõe, a perda interrompe, né? Que é o que eu falei aqui também no começo, na introdução aqui do bate-papo, né? Então eu queria entender assim, como essa lógica muda a forma de montar, gerir um portfólio de crédito, né? A gente entra também num ano muito específico, né? Você tem eleição, tem Copa, agora eventos geopolíticos, né? Então, logicamente, proteger o downside acaba sendo uma forma de otimizar retorno, né? Então eu queria entender que vocês falassem um pouquinho sobre essa parte. Acho que a gente fala na carta lá de convexidade negativa do crédito, que é bem interessante, então eu queria que vocês tocassem um pouco nesses pontos, que acho que é bem interessante aqui do material que a gente produziu, né? Perfeito. Não, acho que esse ponto talvez é a parte mais interessante no relatório mesmo, porque o crédito, né, no final, o seu retorno ele é capeado, né? Você não está em equity, ação que seu retorno, em tese, ele não tem um limite, né? Mas no crédito, você compra um papel a CDI mais 2, a não ser que você tenha um kicker, alguma coisa assim, mas nesse crédito mais líquido, se tudo der certo, você vai receber CDI mais 2. Mas se der errado, você pode potencialmente, se for um crédito clean sem garantia, você pode perder tudo. Então, assim, acho que essa assimetria de resultado, assim, por isso que eu acho que as carteiras de crédito, elas têm que ser muito bem pensadas e muito bem
pulverizadas, porque o seu upside, ele não necessariamente é proporcional ao seu downside na hora da perda. Senão, se fosse assim, você teria uns fundos muito mais concentrados, né? E o evento de crédito, ele acaba acontecendo, né, no tempo, assim. Então, a gente tenta desviar desses problemas, mas assim, acho que o Ávila comentou aqui, o problema não pode destruir seu fundo, né? Acho que você tem uma reputação de longo prazo, e a briga também é por BIP, como o Henrico também falou. Então, se eu tenho uma exposição de, vamos supor, de 1%, eu estou falando aí de, se eu perder toda essa posição, eu estou deixando aí talvez pouco mais de um mês de retorno do meu cotista no ano, com CDI a 13%, 14%. Então, é muito relevante, né? Não é uma perda. O cara não vai render negativo, mas é o suficiente para eu ficar, por exemplo, com 90% do CDI no ano e eu vou estar lá no último quartil. Então, a gente quer evitar esses erros, né? E que é interessante, sabe, né, que assim, quando de fato acontece o evento de crédito, a recuperação, assim, não propriamente é rápida e acontece de uma maneira mais linear, né? Você tem toda uma insegurança jurídica que, especialmente no Brasil, é um mercado totalmente diferente do que é nos Estados Unidos, né? Então, isso ainda adiciona mais complexidade quando você tem uma perda dentro do portfólio, né? De fato, a insegurança jurídica é um ponto bem relevante no Brasil, né? Então, que eu acho que é o risco imponderável, né? Então, por isso que a gente normalmente pede prêmios maiores quando a gente compara com empresas até em outros países aí, mas de fato, assim, empresa que entra em RJ, putz, demora muito tempo para recuperar e normalmente as recuperações são muito baixas, inclusive, né? E Sami, Ávila, é muito bom. Acho que para fechar aqui, né, se vocês tivessem que deixar uma última mensagem, né, para o investidor que olha crédito no Brasil, né? O que vocês falariam para esse investidor? Cara, eu acho que assim, crédito é compound, né? Capitalização. Então é um jogo de longo prazo. Então você precisa, dado isso, eu acho que quando você for escolher um gestor de crédito, você tem que ver o gestor pela consistência dele. Se você é um cara que tem processo e aplique, o cara é consistente nisso e, cara, é isso que vai trazer a multiplicação do seu patrimônio no longo prazo. Então acho que se tiver que deixar uma mensagem, é essa. Eu diria se puder falar duas mensagens, né, que eu acho bem relevantes que eu aprendi, assim. O erro de crédito não é a perda ou o default, né? O erro é você não identificar da onde que veio o risco, né? E você não precificar esse risco de forma correta, né? Então, acho que o grande pesadelo de qualquer analista de crédito é ele acordar e ver uma notícia no jornal com alguma coisa que ele não tinha nem cogitado que pudesse acontecer, né? Quando o erro quando você expõe os erros num comitê e os decisores estão cientes daquele risco e estão precificando o risco, é uma decisão consciente. Agora, se o analista nem coloca esse erro, eu acho que é de fato um problema. E o segundo ponto, eu acho que é o suitability, né? Na minha visão. Eu acho que esse é um ponto muito relevante no crédito, porque você pode ter operações que são muito boas, mas que tem uma duration muito longa. Se você pegar essa operação muito boa de duration longa e colocar no fundo errado, isso pode gerar um problema talvez até pior do que um problema de crédito, né? Porque aquele fundo ele tem que conversar muito bem o passivo com o ativo do fundo. Então, esse liability management, suitability e você vender corretamente os produtos, acho que são pontos super relevantes aí para os fundos de crédito. Não, bem legal, Sami, Ávila e Bruno. Eu acho que essa questão do compounding, né, do retorno composto ao longo do tempo, especialmente para fundo de crédito, né, é importante você ver os fundos ao longo dos ciclos, né, e é algo que demora às vezes para aparecer, né, para você ver a diferenciação entre os gestores, né. Então acho que é muito legal aqui o que a gente falou hoje, né, de originação proprietária, acho que é um diferencial para a gente trazer para os fundos high grade e toda a diligência, o processo, né, que a gente vem implementando há bastante tempo. E tem dado resultado, né? Vídeo ano passado, foi um ano mega complicado e a gente conseguiu surfar o ano muito bem. Bom, gente, acho que vamos encerrar o papo, acho que foi muito legal, acho que a gente conseguiu abranger de uma maneira bem geral o relatório, os principais tópicos. O relatório está muito legal, então eu queria agradecer o Ávila, o Sami e também o Bruno. Para quem quer ter acesso ao relatório, tá? A carta do gestor do High Grade, é só entrar no site da Tivio Capital, www.tivio.com, acessar a área de blog, lá tem o conteúdo dessa carta e dos outros conteúdos que a gente publicou ao longo dos últimos meses. E para mais conteúdos desse tipo, nos siga nos canais, nas redes sociais e obrigado, até a próxima.
Bye.